Sabe aquele filme que, não importa quanto tempo passe, continua sendo um clássico absoluto? Hoje a gente vai mergulhar em um desses, O Rebelde do Kansas, de 1976, com o lendário Clint Eastwood. É um filmaço, amado por muita gente, mas que esconde uma história bem complicada e até perturbadora, bem debaixo do nosso nariz. E a gente vai desvendar isso juntos. Essa frase, nossa, ela é pesada, né? Morrer não é tão difícil. O difícil é viver. Ela praticamente resume a alma do filme. Quando foi lançado, lá em 76, O Rebelde do Kansas não foi só um sucesso de bilheteria. Ele meio que deu uma nova cara para o gênero western e consolidou de vez o Clint Eastwood como um dos maiores de Hollywood. Mas é exatamente aqui que a nossa história começa a ficar interessante. E se esse filme, que tanta gente admira, guardasse um segredo bem obscuro? Hoje, a gente vai cavar fundo para entender as camadas escondidas desse clássico, que vão muito, mas muito além do que a gente vê na tela. Olha, esse não foi só mais um filme pro Clint Eastwood, não. Foi o quinto que ele dirigiu e talvez o mais crucial da carreira dele. Foi aqui que ele deixou para trás de vez aquele personagem caladão, o Homem Sem Nome, e se tornou um personagem de verdade, com profundidade, com dor, com uma história complexa. A história do Josey Wales é de partir o coração. É um homem que perde absolutamente tudo. A família dele é assassinada de forma brutal, a guerra tira a humanidade dele, mas aos poucos, ao longo da jornada, ele vai se reconstruindo, redescobrindo o que é ser humano. É uma história poderosa sobre vingança, sobrevivência e, no fim das contas, redenção. Conquistou todo mundo na época. Só que a história por trás das câmeras, nossa, essa também tem seu próprio drama. A produção do filme foi tudo menos tranquila. Nos bastidores, um conflito enorme estava prestes a explodir, e ele acabou mudando as regras do jogo em Hollywood para sempre. Imagina só a cena. Com menos de 3 semanas de filmagem, o Clint Eastwood simplesmente demitiu o diretor original, Philip Kaufman, e assumiu o lugar dele. A decisão foi tão radical, tão fora da curva, que o Sindicato dos Diretores teve que criar uma regra nova, que ficou conhecida como a Regra Eastwood, só para garantir que um ator nunca mais pudesse fazer algo parecido. E agora a gente chega no coração do mistério. Se você achou essa treta dos bastidores pesada, espere só para ouvir a verdade chocante sobre o homem que escreveu o livro que deu origem ao filme. É uma revelação que joga uma sombra gigantesca sobre o projeto inteiro. A pergunta parece simples, né? Quem é o autor da história de Josey Wales? Mas a resposta é tudo menos simples. É um verdadeiro soco no estômago. O nome que todo mundo via na capa do livro era Forrest Carter. Ele se vendia como um contador de histórias, um cara que tinha raízes na nação Cherokee. Uma figura que parecia ter saído dos próprios contos do Velho Oeste que ele escrevia. Parecia perfeito demais, não é? Pois é, era bom demais para ser verdade. Depois que o filme estourou, o jornal The New York Times foi investigar e descobriu tudo. O nome dele não era Forrest, era Asa Earl Carter. E a história por trás desse nome era assustadora. Mas quem era esse Asa Carter? Bom, ele não era só um simpatizante de ideias radicais, não. Ele era um membro ativo da Ku Klux Klan. Ele chegou a liderar um dos braços mais violentos da organização. E para completar, era ele quem escreveu os discursos inflamados de segregação racial para o infame governador George Wallace. E para não deixar nenhuma dúvida sobre a ideologia dele, foi da caneta do Carter que saiu esta frase para o discurso de posse do governador Wallace: segregação agora, segregação amanhã, segregação para sempre. Pois é, esse era o pensamento do homem que criou o herói que milhões de pessoas aprenderam a amar. Agora que a gente sabe quem era o autor, o filme inteiro ganha um novo significado, um bem perturbador. Vamos analisar como a ideologia de Carter não só se infiltrou, mas praticamente moldou a narrativa, reforçando um mito histórico perigoso conhecido como a causa perdida. Então, o que é esse tal de mito da causa perdida? É basicamente uma reescrita da história. É uma narrativa que tenta transformar a guerra civil, pintando os confederados como heróis que lutavam pelo seu modo de vida contra um norte opressor, enquanto, muito convenientemente, apaga a escravidão como motivo central de todo o conflito. E quando a gente olha para o filme com essa informação em mente, a conexão fica clara, chega a ser chocante. A história começa com soldados da União matando a família de Josey, ou seja, o Norte é o agressor. Depois, a gente vê confederados que se renderam sendo traídos e massacrados, reforçando a ideia de um Norte cruel e vingativo. E o ponto mais crucial:
A escravidão, a verdadeira causa da guerra, simplesmente não existe na história, ela foi apagada. E aqui está a genialidade sombria da coisa toda. O filme usa o gênero de faroeste como uma camuflagem perfeita. Ele pega um guerrilheiro confederado, apaga completamente o que ele defendia e o transforma num anti-herói universal. O público se conecta com a dor dele, com a luta dele, sem nunca precisar encarar o fato de que ele lutou do lado que queria manter a escravidão. E tudo isso nos deixa com uma pergunta muito incômoda, talvez a mais difícil de todas. Como é que a gente concilia o legado de um filme que, artisticamente, é brilhante, mas que nasceu de uma fonte tão cheia de ódio? E é aqui que mora a grande contradição do filme, porque ao mesmo tempo que a estrutura da história reflete essa propaganda da causa perdida, a jornada pessoal do Josey Wales vai na direção totalmente oposta. Ele não quer mais guerra. Pelo contrário, o arco dele é sobre largar a vingança e finalmente encontrar um jeito de viver em paz. Essa conversa dele com o chefe Command Ten Bears talvez seja o momento mais importante do filme. Ele diz: governos não vivem juntos, pessoas vivem juntas. Homens podem viver sem se massacrarem. É a evolução completa de Josey, de um homem consumido pelo ódio para alguém que busca a coexistência, que entende que a humanidade vem antes de qualquer bandeira. E apesar de tudo isso, o filme continua sendo absurdamente popular. Décadas depois, ainda é reverenciado por fãs no mundo todo, o que só torna o nosso dilema ainda mais complicado. Como pode uma obra com origens tão problemáticas ser tão amada e celebrada? E assim a gente termina onde começou, com uma pergunta no ar. Não existe uma resposta fácil. O Rebelde do Kansas continua sendo um clássico do cinema, uma obra de arte poderosa. Mas também um lembrete desconfortável de que, às vezes, a grande arte pode nascer dos lugares mais sombrios. A questão que fica para todos nós é como a gente lida com essa complexidade toda.